Olá, bem-vindas, bem-vindos ao Pausa Zen, Pausa com Zentangle. São esses encontros que acontecem aqui às segundas-feiras, 19h30. E eu sou Jana Palaoro e eu me dedico a compartilhar, ensinar, divulgar essa bonita técnica que nos ensina, através dos traços, acalmar a mente, aquietar as nossas emoções, trazer concentração e atenção para o momento presente. Então, bem-vindos aqui. Então, na última pausa Zen, no último encontro, na última segunda-feira, eu divulguei uma série de práticas contemplativas, que estou compartilhando com vocês no meu canal do YouTube, canal Jana Palaoro. Então lá eu estou fazendo uma prática por dia durante 40 dias. Então são práticas contemplativas, silenciosas, acompanhadas apenas por música. Então um convite para vocês se juntarem a mim durante essas práticas. Pode ser assistindo, né, trazendo um pouquinho de concentração, ou quem quiser se aventurar pode ser também praticar junto, que é o convite especial. Pode praticar no pequeno pedaço de papel, nessas telinhas, que lembra aqui um formato de um templo. Então a gente está trabalhando um templo, um espaço sagrado interno em cada uma de nós, esse templo interno, através de um pequeno pedaço de papel, certo? Vamos recapitular. O objetivo hoje é recapitular um pouquinho das práticas, abrir espaço também aqui para quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade que encontrou durante esses primeiros dias aí das práticas contemplativas da Quaresma. Eu vou dedicar um tempinho aqui também para responder vocês, se surgirem dúvidas, e deixar algumas dicas, como seguir, como manter práticas assim, né, durante um período longo, 40 dias. Não é uma semana, 2 semanas, são 40 dias. 40 dias seguidos fazendo essa prática. Então, algumas dicas de como manter aí a rotina organizada para incluir, lembrar de incluir as práticas, certo? Então, podem deixar aqui suas dúvidas, perguntas, eu vou respondendo. Eu vou retomar tudo no final para responder vocês. Bom, então, recapitulando um pouquinho algumas das práticas que fizemos, e lá no canal, lá no YouTube, na capinha de cada uma das práticas, eu estou deixando também uma palavra, um insight, tá? E essas práticas, relembrando, elas estão inspiradas no livro do Sermão da Montanha, de um filósofo, Berto Roden, tá? Então, a cada dia uma leitura, uma reflexão que estamos fazendo dentro da comunidade fechada do Permita que a Caneta Acalme Sua Mente. Então, estamos abrindo aqui as práticas do desenho, as práticas contemplativas. E aí, na capa de cada um dos vídeos, eu deixo ali uma palavra. E é para trazer um exemplo aqui. Então, no primeiro dia, fizemos esta prática, tá? Aí a palavra que eu trouxe lá é desapego. Então, uma reflexão. Eu deixo ali nos comentários alguma reflexão, mas vocês podem complementar aí. Vocês vão sentir experiências, talvez algumas parecidas com a minha, algumas diferentes, né? E é importante cada uma sentir e experienciando isso. Então, a primeira reflexão que eu trouxe com a primeira prática ali, o desapego, né? O desapego. E aí deixo essa reflexão. O que eu tenho que desapegar para seguir nessa prática? Será a busca da perfeição dos traços? Será que eu estou buscando traços perfeitos? Uma prática perfeita? O que mais que eu posso desapegar, né? Então, no método Zentangle, a gente não busca a perfeição. Então, convite, desapega dessa busca da perfeição e se permita traçar. Se permita trazer os traços aqui no papel. Não é só sobre o traço, não é só sobre o desenho. É esse espaço interno que a gente trabalha aqui, nos limites desse espaço sagrado interno, tá? Por exemplo, a segunda prática ali que fizemos, acho que foi esse aqui,
cada uma eu trago uma palavra. Eu anotei aqui uma colinha, porque eu não lembro todas de cabeça, né? Mas ali, a pureza, né? O que nasce do meu ego e o que nasce do meu eu que apenas é. Ou seja, do meu eu espiritual, né? Que não veste as máscaras da nossa personalidade aqui, da nossa atuação. Então, buscar essa pureza e saber identificar. Aqui o quarto dia, né? O quarto dia, esse aqui foi a compaixão. Um convite pra gente compreender mais do que julgar, né? Compreender mais, julgar menos. Se colocar no lugar dos outros. Então, cada uma dessas telinhas, vocês vão ver lá na capinha, tá? Do canal, do YouTube, tem uma palavra, um convite para uma reflexão. E durante a prática eu não conduzo nenhuma reflexão, ela é uma prática contemplativa que é para justamente a gente cultivar esse silêncio interno. Então, se vocês forem ler, cada uma das palavras da capinha, elas contam uma história, né? Então, eu vou desapegar, eu vou trabalhar a pureza, a mansidão, a compaixão, a sinceridade comigo mesma, né? O respirar e alinhar. Então, respiro e alinho os traços. O que eu estou precisando alinhar além dos traços? O que está um pouco descoordenado, né? A essência, buscar a essência. Outra, serenidade. A luz interior, buscar essa luz interior. Contemplar e confiar. A presença consciente. Tudo isso a gente pratica no papel, no pequeno pedaço de papel. Então, não é só o desenho. Tudo isso que eu estou trazendo agora, dessas bonitas palavras, virtudes, na realidade a gente pratica aqui de uma maneira mais sutil, sem racionalizar tanto, mas é com certeza com efeitos aí que a gente vai assimilando. Então, é como se a gente buscasse sair um pouco da mente que pensa demais, né? Essa mente que fica ali pulando de pensamento em pensamento, tentando entender tudo com a razão, e passasse pelo nosso coração, onde tem esse acesso a uma inteligência mais intuitiva, que nos ajuda a tomar melhores decisões. E é um exercício que a gente não está acostumado a fazer, né? A gente quer as comprovações científicas, a gente quer tudo matematicamente explicado, mas muitas coisas, muitas verdades, a gente acessa num espaço de quietude, de silêncio interno. Então, é cultivar esse espaço para acessar essa inteligência e tomar as melhores decisões, né? E viver, não de uma forma ingênua, porque não é uma fuga, tá? Isso é importante dizer. Quando a gente vem aqui para o papel, a gente não está fugindo do mundo lá fora. A gente está aquietando, silenciando para saber discernir o que é verdade e o que não é. Então, hoje a gente é inundado de notícias, é a mídia, né? Enfim, propaganda, publicidade, notícias, mídia, tudo trazendo informações pra gente. E o que é verdade no meio disso tudo? No meio de todo esse barulho? O que quer nos manipular e nos trazer mais medo, né? E conduzir os nossos pensamentos e decisões. Então, não é a fuga desse espaço, então é buscar nutrir um espaço interno onde eu vou acessar uma verdade. Que no mundo lá fora, muitas vezes eu posso ficar perdida no meio de tantas informações, certo? Então, não é uma fuga, não é uma posição ingênua, pelo contrário, é um fortalecimento interno para sobreviver e ter um escudo para sobreviver no mundo que vivemos hoje, né? E lembrando que não é só do mundo de hoje, nesses ensinamentos, como eu trouxe no início, eles estão vindo, essas reflexões da leitura do Sermão da Montanha, então são ensinamentos milenares que nos acompanham aí, pra gente viver com mais sabedoria e viver melhor e mais feliz, tá? Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, pode trazer aqui que eu vou respondendo. Hoje eu não trouxe chá, hoje eu trouxe uma aguinha aqui. Então, no nosso pausa zen, normalmente eu trago chá, né? Eu trouxe uma aguinha aqui pra nos acompanhar. O que mais que eu tinha pra trazer pra vocês? Então, se vocês forem perceber todas as práticas até agora, eu sempre incluo tem uma figura aqui que ela está se repetindo em todas as práticas. Quem aqui percebeu, quem aqui está acompanhando, é um coração, né? Então, todas as telas eu trago o lembrete aqui do coração. Então, esse nosso centro de poder, onde reside a nossa inteligência, a inteligência do coração. E não é só um símbolo bonito, a gente de fato pratica isso
quando senta para desenhar. Então, uma dica para esses 45 dias: ter a mesa organizada, ter os papéis cortados, separar um momento na agenda, se é no início do dia, no fim do dia, aquele momento que você vai encontrar uma pausa aí na sua casa, na sua rotina, tá? E a outra dica é fazer uma respiração, é não sair desenhando, porque não é para ser um desafio, uma tela após a outra. Eu preciso fazer para cumprir, check, 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 como se fosse uma lista de tarefas. Não, é pra gente viver essa experiência. Então, uma dica muito importante: sempre quando for enfrentar uma tela em branco, se conectar com a respiração. A respiração como âncora de presença. Então, uma inspiração, uma expiração, repetir algumas vezes, e aí sim, ir entrando aqui na tela, entrando nesse fluxo, no flow do traçado, tá? Então, dica principal: organização, encontrar um horário dentro da rotina, separar do ladinho, então, trazer um chá, uma água. Cria um ritual para entrar no templo, nesse teu espaço interno sagrado. Cria esse ritual e vai ajudar a nutrir como algo que a gente precisa praticar. É como o exemplo do banho, né? A gente não precisa criar um grande esforço para tomar banho todo dia, é natural. Não vai ter um dia que a gente não vai reservar um tempo para tomar banho. Então, é como a gente reservar esse tempo também para cuidar do nosso coração, aqui no pequeno pedaço de papel. Então, respirar, a respiração, né? Respiro e alinho. Então, a cada respiração, a cada traço, vou respirando e vou trazendo mais e mais consciência para o momento presente, para aqui, para o agora. Tá? E aí o coração, eu falava do coração, que ele está em todas as telas. Então, quando eu respiro, quando eu concentro no papel, eu começo a alterar os batimentos cardíacos do meu coração, eles vão aquietando. Então, o coração, ele vai criando ele vai mandando mensagens para o nosso cérebro de que, ok, agora estou protegido, agora não preciso fugir ou lutar. E assim a gente vai nutrindo uma calma interna, né? Um estado de calma interna. E isso é comprovado cientificamente, né? Eu falei que a gente quer entender tudo com a mente, com a razão, com a comprovação científica. Mas, para quem ainda não sabe, isso é comprovado cientificamente. Tem um instituto nos Estados Unidos que mede os batimentos cardíacos, ele mede o campo eletromagnético no nosso coração. Como esse campo ele é afetado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, se eu estou estressada, eu vou deixar esse campo incoerente, bagunçado. Né? E quando eu estou num estado de calma, quando eu acesso apreciação, eu aprecio estar ali fazendo essa prática, então eu vou deixar um campo coerente. Então, como se eu tivesse como trabalhar uma coerência cardíaca, uma coerência do meu coração, que afeta o campo eletromagnético e que tem o poder, é incrível isso, mas tem o poder de afetar os outros corações, tá? Então, isso é muito potente. Nós não estamos trabalhando apenas um desenho, a gente está trabalhando também uma coerência cardíaca aqui, a gente está trabalhando uma calma que a gente consegue sentir ela não só durante a prática, mas algumas horas após a prática, esse sentimento ele perdura em nós, afetando então o nosso meio, afetando as outras pessoas que convivem conosco. Certo? Vocês sabiam disso? Conhecem estudos como esse? Então não é brincadeira, tá? Não é um simples desenho no papel, é bem forte e é bem potente. Então, a gente está trabalhando aqui a coerência do nosso coração, mas e se a gente puder irradiar isso para os demais? Se a gente puder expandir esse sentimento de calma, essa sensação de proteção, de não preciso lutar, fugir, se a gente puder expandir isso. Então, esse é o convite dessa pausa zen. Convite para hoje. Então, se vocês forem lá no canal do YouTube, lembrando, se inscrevam, porque daí vocês recebem as notificações. Porque é tanta coisa que a gente tem que lembrar. Se você está inscrito no canal, aí você recebe a notificação e lembra da prática, tá? Então, a prática de hoje, conseguem ver, é um convite. Então, a gente começa a prática, a gente está cuidando aqui do nosso coração. Mas e se a gente puder
durante o desenho, orar, meditar e incluir os demais corações. Lembrando que a gente é uma célula, né? A gente é uma célula dentro de um organismo que é o nosso planeta. Se a gente puder expandir isso, e se a gente puder imaginar uma luz azul de proteção para nós, expandindo para o nosso meio, para a nossa casa, para as pessoas que convivem conosco, para a cidade, quem sabe para o nosso país, para o planeta todo. Então esse é o convite da prática de hoje. E vou convidar vocês a fecharem um pouco os olhos, quem puder, quem se sentir confortável para isso, e se imaginar aqui no interior dessa telinha, desse templo, desse espaço interno. Então imagina e respira. Então fecha os olhos e se imagina dentro desse espaço, desse templo. E vai aquietando a sua respiração, vai deixando ela bem lenta e profunda. Então descruza as pernas, relaxa os ombros, os músculos da face, relaxa o corpo todo. Solta as tensões, solta toda a tensão que você possa ter enfrentado hoje durante o dia. E faça uma inspiração lenta, profunda, e uma expiração. Então você pode estar agora sentindo o seu coração, o pulsar do seu coração. Então imagina uma bolha azul em volta, protegendo o seu coração. Todas as direções, é uma bolha azul. Imagina agora essa bolha com o batimento do seu coração se expandindo para todo o seu corpo. E ela pode expandir mais para sua casa, englobando todos que convivem com você, que vivem ali com você, inclusive seus animais de estimação. Inspira, expira e vai ampliando essa bolha azul em todas as direções. Então, no seu bairro, na sua cidade, ela cresce e engloba todo o Brasil. E ela expande mais e mais a cada respiração. E agora ela engloba todo o planeta. Uma bolha azul. Translúcida. E tudo vibra com amor, que partiu do seu coração. Mentaliza proteção, amor, que esse sentimento de paz, proteção e amor possa chegar agora em todos os corações que possam estar aflitos nesse momento, por qualquer motivo. Reconheça as bênçãos que você tem, que já estão na sua vida, e agradeça. Cresce mais e mais esse amor. Então, aos poucos, pode ir voltando, respira, pode abrir os olhos. Então, esse é o exercício que eu sugiro que vocês façam com essa prática. Percebam lá no vídeo, quem for fazer depois, que tem... Entrou uma energia aqui, a música veio com uma energia, acho que a energia foi bem forte. Deixa eu passar aqui. Percebam, aqui acho que a luz não permite, mas tem alguns cordões bem delicados dentro desse templo. O convite é para seguir praticando, seguir no desafio da Quaresma, porque a gente precisa trabalhar isso que sustenta. O que sustenta essa bolha aqui? O que sustenta esse amor? O que sustenta esse sentimento de proteção? Essa calma, essa paz. O que sustenta isso nos nossos corações e nos permite seguir expandindo isso para os demais. O que sustenta é a prática, é a repetição, é se manter nesse caminho. Porque não é fácil. A gente vive num mundo que nos desafia, muitos conflitos, não só externos, aqui dentro também. Todos temos dificuldades, desafios,
as nossas sombras aí para iluminar, né? E o convite é mantenha a prática, porque é ela que vai garantir a gente ampliar essa sensação, né, de paz e de proteção e expandir isso, tá? Como é que foi aí para vocês? A Rose trouxe, que bonito isso, e botou um coração azul. Adorei, Rose. Boa noite de Recife. Oi, Maria. Abraços aqui direto do sul para Recife, então. Oi, Rita, boa noite. Simone, olá. Ieda, boa noite a todas. Fabiana, hoje infelizmente não conseguirei assistir ao vivo, mas depois assistirei no YouTube. Isso aí, Fabiana, fica gravado e depois vai lá pro canal do YouTube. Mônica, quantas queridas aqui. Então, não é um simples desenho, não é só traços no papel. Tem algo muito potente que a gente está trabalhando aí numa camada sutil, que a gente não precisa ficar racionalizando, porque esse método ele nos conduz de uma maneira gentil e a gente vai sentindo as transformações, tá? Algumas pessoas estão praticando, comentando lá no canal, algumas comentam diretamente comigo, que de fato experienciaram, sentiram isso, dessa sensação de paz perdurando além da prática, levando para o dia, e que as pessoas que convivem perceberam uma energia gostosa com as pessoas, né, que elas estavam mais leves, transmitindo isso para os demais. Então, fico feliz que vocês estejam sentindo isso aí, porque tem muito estudo por trás, tá? Então, eu busco de diversas fontes, como eu disse, tem comprovação científica para tudo isso que eu estou trazendo aqui, não é achismo, podem confiar, e nada melhor do que experimentar, testar e sentir isso na prática, sentir os benefícios, isso que é o mais importante. Então, sair um pouco da mente e deixar passar isso para o coração e para a mão. Porque não adianta ter ideias bonitas, ideais e ideias e não trazer para ação, não trazer aqui para o concreto. Então, a mão, o traço é uma metáfora para a gente concretizar tudo isso que a gente quer na nossa vida, tá? Então, quero agradecer a todas que estão acompanhando, deixando os comentários, os likes lá. Agradecer também o pessoal de Portugal e Angola, que acompanham no canal, que estão ali chegando e praticando junto. Então, pessoal de Portugal e Angola, são nossos amigos aí da língua portuguesa. Então, todos muito bem-vindos aqui. Aí eu recebi uma pergunta bem interessante que eu quero trazer. A pergunta dizia, esse método é só para mulheres? Daí eu quero esclarecer que não é só para mulheres, esse método é para todo mundo que quiser, sentir um chamado e quiser praticar, inclusive o desafio, tudo, tá? É para todo mundo. Claro, a maior parte das pessoas que chegam até mim são mulheres, mas esse método, ele fala com o coração de qualquer pessoa, tá? É para todos, ok? O traço é para todos. E esse sentimento de paz, proteção e serenidade também, são todos bem-vindos aqui. Então, espero que vocês levem um pouquinho desse sentimento, dessa técnica. Podem praticar sempre que quiser, sempre que precisar. Está aqui, disponível para todos nós. Só precisa de um pequeno pedaço de papel, caneta, lápis, esfuminho. E caso vocês tenham alguma dúvida em relação aos materiais, no link da bio tem ali a lojinha da Jana. Então, é um espaço dentro da Amazon que eu concentro todos os materiais que eu utilizo durante as práticas para ficar de dica aí para vocês e facilitar. Tá bom? Então hoje foi uma prática curta, agora eu vou pegar a estrada. Vou ter que pegar a estrada, então já deixo essa dica também. Vai pegar a estrada? Use a bolha azul. Proteja o seu carro, proteja você, sua família e o seu carro. Então imagina essa bolha de proteção. Na frente, atrás, na esquerda, na direita, em cima e embaixo. Carro protegido. Família protegida. Esse exercício a gente pode trazer para várias áreas aí, para tudo na nossa vida, não é só no papel. Então, deixa um beijo, qualquer dúvida que ficar, pode mandar mensagem, quem quiser me mandar no direct aqui também alguma foto, alguma imagem das práticas que está fazendo, ou me marcar com @JanaPalaoro, eu vou ficar bem feliz de acompanhar, que eu adoro ver a prática de vocês. Obrigada, Rose. Rose deixando aqui, boa viagem, Janaína. Muito obrigada. Beijo, fiquem bem. Sigam praticando.
e sustentando essa energia, tá? No coração aí de cada uma de vocês. Boa semana, até a próxima.